Varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com esse pós-jogo. Que emoção, hein? Santos 2, Bahia 1, de virada na Fonte Nova. O Santos venceu e olha, que jogo, hein? Que jogo emocionante. Não faltou emoção, não faltou nervosismo para o torcedor santista durante os 90 minutos da partida, aliás, muito mais, né? Porque nós tivemos os acréscimos que foram concedidos aí pelo árbitro Ramon Abate Abel e o Furt, o imperador, decidiu para o Santos Futebol Clube. Uma vitória mágica do Santos, o Santos vence o jogo, o Bahia, que é um adversário direto, o Santos que começou perdendo por 1-0 no segundo tempo, o jogador Camilo Cândido, né, fez um gol de fora da área, um pombo sem asa no canto direito, à média altura do goleiro João Paulo. João Paulo não conseguiu chegar nela. E o jogo que o Santos, no meu ponto de vista, mereceu a vitória. O Santos conseguiu competir, falávamos durante toda a semana que o Santos, acima de tudo, precisava competir, ou seja, jogar por uma bola, se defender bem. E a partida defensiva do Santos foi impecável. João Paulo, no primeiro tempo, fez 3 belíssimas defesas. O Dodô, jogando como terceiro zagueiro do lado esquerdo, fez uma partida gigante. A melhor partida do Dodô com a camisa do Santos neste retorno. João Basso foi bem no meio e também nós tivemos uma grande partida defensiva e ofensiva do Joaquim. Joaquim, que participou diretamente dos 2 gols do Santos Futebol Clube. No gol de empate, quando ele desvia para o Marcos Leonardo na pequena área cabecear para o fundo no gol do Marcos Felipe, e no segundo gol, onde ele desvia para o Furt, que cara a cara com o Marcos Felipe faz o gol que decide o jogo para o Peixe no 2-1. Portanto, o melhor do jogo foi, no meu ponto de vista, o Joaquim, não só pela parte defensiva, mas também por ter sido decisivo ofensivamente. O Lucas Braga, não gostei da partida que fez, um jogador muito abaixo dos demais. O jogador Kevson, grande destaque. Aliás, não é surpresa o jogo que o Kevson fez hoje, né? Um jogador que sabe apoiar muito bem e quando é colocado como ala, funciona bem, porque você explora justamente aquilo que tem de melhor o Kevson, que é o apoio, né? Quer chegar por dentro, quer chegar também na linha de fundo, e o Kevson tem muita qualidade para fazer tudo isso e foi bem no jogo enquanto esteve com perna, né? No segundo tempo claramente cansou e foi substituído. O meio-campo, para mim, a melhor partida do Tomás Rincon foi o jogo de hoje, muito seguro, e ressalto a diferença do Tomás Rincon comparado ao Rodrigo Fernandes. Porque o Tomás Rincon, além de ter marcado muito bem, quando ficava com a bola, não tinha aquela afobação, né? Para se livrar da bola a qualquer momento, o que às vezes a gente percebe no Rodrigo Fernandes. Então o Tomás Rincon hoje foi muito importante para a vitória do Santos. A experiência do venezuelano contou demais. O Jean Lucas fez uma partida interessante, muita entrega, né? É um jogador muito intenso, às vezes afobado, mas é um jogador que traz um ganho importante ao time. O Lucas Lima, enquanto teve perna, também foi bem, fez uma partida de razoável para boa. O Soteldo hoje foi aquele Soteldo que a gente espera, que chama a responsabilidade, mas continua errando muito no toque final, naquele toque decisivo, ele realmente acaba errando, né? A decisão do Soteldo normalmente não é a melhor, mas ele não fugiu do jogo, não fugiu da responsabilidade. E o Marcos Leonardo, que brigou demais, tecnicamente não vive um grande momento, fez o gol de empate, mas no meu ponto de vista, poderia ter deixado o campo um pouco antes para a entrada do Furt, o imperador. Que estrela que tem o Furt! Que estrela que tem o Furt! Né? Entrou, jogou poucos minutos, fez o gol da vitória, é um jogador que chama a responsabilidade, se posiciona bem, sabe fazer muito bem a parede, o pivô, e é um jogador que incomoda. Você percebe a presença de área que tem o Furt, que chama muito atenção, né? Ele se faz perceber, o Furt, dentro da grande área. É um jogador claramente de muita capacidade e de muito poder de decisão. Olha, o Santos venceu, mereceu ter vencido e respira. E olha, sobre o Marcelo Fernandes. Para mim, o Marcelo Fernandes foi o principal responsável pela vitória do Santos, que mantém o Santos vivo, com chances. Não dá para comemorar, mas dá para respirar, dá para dormir, pelo menos com o sentimento que o Santos ainda vive. Essa é a grande verdade. O torcedor santista
vai dormir, vai colocar o travesseiro, vai colocar a cabeça no travesseiro com o sentimento que o Santos ainda respira, com o sentimento que o Santos ainda não caiu e pode não cair. Agora, o Marcelo Fernandes merece todos os aplausos no dia de hoje. Primeiro, ele mudou radicalmente o time, improvisou o Dodô como zagueiro, ele coloca o Kevson, um garoto de menos de 20 anos de idade, ele chama a responsabilidade para ele, coloca o Lucas Braga, questionável Lucas Braga pela ala direita, que não foi bem, mas foi mais um teste também do Marcelo Fernandes. Ele coloca o Furt, que decide o jogo. Portanto, o mérito da vitória de hoje, em grande parte, é sim do Marcelo Fernandes. E a diretoria do Santos. Fica o meu pedido. Mantenham o Marcelo Fernandes. Se eventualmente o Santos não contratou um treinador, não existe nada palavrado, não existe nada assinado, parem as negociações imediatamente e mantenham o Marcelo Fernandes. Não é garantia que a manutenção do Marcelo Fernandes vai fazer com que o Santos fique na primeira divisão, mas é preciso ser justo. Passaram ao longo de 2 anos e meio pelo clube 11 treinadores, 8 treinadores do mercado e 3 treinadores interinos. E o Santos não evoluiu. Quando você tem um treinador que conhece o clube, como é o Marcelo Fernandes, que é um cara que não foge da luta, não foge da briga, tem muitas limitações, isso é verdade. Mas é um santista apaixonado, que teve coragem de fazer as mudanças que tanto pedimos, que nós já enxergávamos há muito tempo, como, por exemplo, o Kevson na lateral esquerda, como o sistema de 3 zagueiros, que funcionou muito bem, como o retorno do Joaquim, que é o melhor zagueiro disparado do Santos Futebol Clube, como titular. O Marcelo faz tudo aquilo que o campo pedia para que fosse feito e ninguém fazia. E aí você brecar esse trabalho não me parece o melhor caminho. Então, eu acho que o torcedor santista precisa pedir a manutenção do Marcelo Fernandes, não a efetivação do Marcelo, mas que ele tenha tempo para treinar, que ele tenha tempo de seguir o seu trabalho. O nosso elenco não melhorou de um jogo para o outro. Esse elenco continua sendo um elenco ruim, continua sendo um milagre salvar o Santos de uma segunda divisão. Tudo aquilo que dissemos durante a semana continua valendo. Esse elenco tem muitos problemas. O Santos nunca esteve tão perto de uma segunda divisão como está agora. Agora, conseguiu fazer hoje aquilo que o torcedor precisava de resposta nesses momentos finais do campeonato. O Santos competiu. O Santos mostrou o poder de reação. Pegou um adversário direto na briga contra o rebaixamento, que se o Santos perdesse hoje para o Bahia abriria 7 pontos do Santos. Portanto, colocaria 3 rodadas à frente do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro, faltando 14 jogos. O que seria uma situação delicadíssima para o Santos. O Santos não só vence o Bahia, como segura o Bahia e se aproxima de um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento. Sem contar o empate do Corinthians contra o Grêmio, que também favorece o Santos. O Corinthians está a 3 pontos apenas do Santos Futebol Clube. Aliás, está a 3 pontos apenas e poderia estar a 2 se não fosse a ajuda da arbitragem, o escândalo que aconteceu na Neoquímica Arena com um pênalti que não foi marcado no final do jogo para o Grêmio. Mais uma vez, a arbitragem vergonhosa do futebol brasileiro, que muitas vezes olha assim a camisa, né? Não é possível que um pênalti daquele não tenha sido marcado como não foi. O Santos respira e Marcelo Fernandes deve continuar como treinador do Santos. E se de fato vier um treinador, que venha um treinador que já conheça o clube, porque aposta por aposta é melhor manter o Marcelo Fernandes. Quero saber a sua opinião, meus amigos varandeiros. Você é favorável à manutenção do Marcelo Fernandes? Deixe aí nos comentários. E ao torcedor santista, pode respirar. O Santos ainda vive no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, valeu galera. Tchau.